A presença de vícios como a soberba, avareza, preguiça, gula e luxúria permeia a trajetória da humanidade desde que o pecado se instalou no mundo. Cada um de nós enfrenta a vulnerabilidade de ser dominado por essas tendências negativas, e é inegável que, em algum momento, todos já nos rendemos a elas. Como resultado, ao longo da história, uma miríade de pensadores tem se debruçado sobre esse intricado tema, lançando luz sobre como essas inclinações prejudiciais despertam a nossa faceta irracional, nublando a clareza do discernimento e instigando-nos a ceder às paixões mais reles e degradantes. Os vícios possuem a intrigante capacidade de nos seduzir, turvando nosso raciocínio e inclinando-nos a adotar atitudes movidas por impulsos inferiores do nosso ser. Nesse contexto, eles chegam a subjugar o nosso raciocínio, levando-nos a justificar racionalizações que minimizam a nocividade do vício, tentando pintá-lo como algo positivo, ou ao menos menos danoso do que a nossa percepção inicial indicaria. Em meio a esse panorama, destaca-se o estoicismo como um sistema de pensamento especialmente crítico em relação aos vícios. A perspectiva estoica afirma que essas tendências deletérias anulam não apenas a nossa capacidade de discernimento, mas também a nossa liberdade, rebaixando-nos a um estado quase animal, submetidos aos ditames de nossos instintos. A virtude emerge como a contraparte e solução para os vícios. Por meio dela, conseguimos nos distanciar da órbita de influência dessas inclinações negativas e trilhar uma senda que nos conduz a uma existência plena e verdadeiramente feliz. Não obstante a momentânea satisfação proporcionada pelos vícios, é inegável que essa gratificação efêmera acarreta, ao final, um sentimento de vazio e uma ferida profunda em nossa alma. Nesse sentido, somente a virtude possui a capacidade de curar tal ferida, tal como enfatizava Marco Aurélio ao considerar que o vício é, em sua essência, a sua própria punição, conduzindo inexoravelmente à sua própria ruína. Essa ideia é ecoada por Sêneca, que sustentava que o vício figura como o adversário mais formidável com o qual o indivíduo pode se deparar, ao passo que a virtude se apresenta como a defesa mais sólida contra tal ameaça. Neste vídeo, minha intenção primordial é prover orientações e recursos que auxiliem você a retomar o controle da sua vida, a lutar contra a tirania dos vícios, e, em última instância, a cultivar a virtude, alçando-se a um estado de maior virtuosismo e felicidade. A abordagem escolhida para essa empreitada consistirá em duas partes. Primeiro, delinearei uma compreensão mais aprofundada da natureza dos vícios, ancorando-me na perspectiva histórica. Em seguida, fornecerei um conjunto de 10 conselhos, arraigados nos princípios estoicos da virtude, com o intuito de propiciar ferramentas eficazes para enfrentar e suplantar esses vícios. Sob a ótica estoica, o vício é invariavelmente considerado como um comportamento moralmente incorreto, capaz de provocar prejuízos tanto ao indivíduo que se submete a ele quanto à sociedade como um todo. Exemplos claros dessas manifestações viciosas englobam o orgulho excessivo, a ira descontrolada, o medo paralisante, a ganância insaciável e a luxúria desmedida. Compreendendo que o vício surge do mau uso da virtude da sabedoria, Marco Aurélio sugere que a ignorância figura como o primeiro e maior vício, seguido pela falta de autodomínio. A complexidade intrínseca dos vícios se desenha na distorção do julgamento e na propensão ao sofrimento. Em última análise, eles comprometem a harmonia interna e a paz daqueles que os acolhem. No entanto, é fundamental compreender que a jornada rumo ao controle dos vícios não é uma tarefa a ser empreendida de maneira impulsiva ou superficial. Aqueles que almejam a superação dos vícios precisam internalizar a percepção de que esse processo é uma empreitada de longo prazo, repleta de desafios, mas igualmente repleta de promissoras possibilidades. Motivação emerge como a força propulsora nesse percurso. Cada indivíduo deve refletir profundamente sobre as razões que o impeliram a almejar a superação dos vícios. Embora a busca pela felicidade desponte como um móvel central, é imprescindível considerar as motivações pessoais únicas, como a busca por estabilidade financeira, a preservação da saúde, o aprimoramento das relações interpessoais e outras motivações intrínsecas. Manter esses objetivos à vista, especialmente nos momentos de maior dificuldade, serve como um recurso valioso, lembrando-nos da significância dessas metas em relação aos vícios momentâneos.
A fixação de metas realistas se configura como um passo fundamental no caminho da superação dos vícios. A meta a ser traçada deve ser desafiadora o suficiente para incitar um esforço substancial, porém, ao mesmo tempo, não deve ser tão intransponível a ponto de se tornar desmotivadora. É essencial que a pessoa se sinta capacitada a atingir essa meta, acreditando verdadeiramente em sua própria capacidade. O processo de superação dos vícios se inicia com passos pequenos e graduais. Especialmente para aqueles imersos em padrões viciosos arraigados, é prudente adotar uma abordagem gradual na busca pela superação. Em vez de se forçar a uma mudança radical imediatamente, o indivíduo pode estabelecer metas incrementais, conquistando progressivamente a vitória sobre o vício. Tal abordagem é paralela ao adágio de Marco Aurélio, que compara o cultivo da virtude a um esforço paciente e contínuo, similar ao acúmulo grão a grão das formigas até erguerem uma montanha. Em busca da retomada do controle, é prudente evitar situações de risco. Conhecer as próprias vulnerabilidades e reconhecer os contextos que podem propiciar uma recaída é essencial para prevenir o retorno aos vícios. Pode ser necessário reformular hábitos e ajustar o ambiente para minimizar a exposição a tentações. Assumir essa postura requer coragem e compromisso, com a certeza de que cada sacrifício feito vale a pena. O círculo de pessoas que nos rodeia desempenha um papel crucial na batalha contra os vícios. Aqueles que promovem ou incentivam nossas inclinações negativas não estão genuinamente preocupados com nosso bem-estar. Na verdade, as verdadeiras relações de afeto se pautam pelo desejo de bem-estar mútuo e pela promoção do que é benéfico para ambas as partes. Desse modo, afastar-se de indivíduos que nos instigam ao vício torna-se uma medida imprescindível, pois o vínculo com tais influências tóxicas prejudica tanto a nós mesmos quanto a eles. É igualmente crucial reconhecer que a jornada rumo à superação dos vícios não precisa ser trilhada isoladamente. Buscar auxílio e orientação de terceiros é um recurso valioso. Aqueles que já enfrentaram desafios semelhantes podem compartilhar suas experiências e insights, proporcionando uma perspectiva enriquecedora. Família, amigos, filósofos e profissionais são fontes potenciais de apoio nesse percurso. A progressiva distinção entre o prazer momentâneo proporcionado pelos vícios e a satisfação plena proveniente da virtude é um aspecto fundamental a ser internalizado. À medida que avançamos no processo de superação dos vícios, essa distinção se torna cada vez mais evidente. A satisfação profunda e duradoura que emerge da conquista sobre os vícios contrasta de forma marcante com a efemeridade do prazer momentâneo. A percepção dessa diferença age como um incentivo valioso para resistir às tentações e buscar a verdadeira felicidade enraizada na virtude. Por último, é crucial ponderar sobre o impacto nocivo que os vícios causam a nós mesmos e aos outros. Ao ceder aos vícios, infligimos feridas profundas em nossa própria alma, minando nosso próprio bem-estar. Essa atitude é, em essência, um reflexo de uma falta de autocompaixão e amor próprio. Ademais, nossos vícios inevitavelmente afetam aqueles que nos cercam, seja pela influência que exercemos sobre eles ou pelas atitudes que toleramos em relação a eles. Assim, a busca pela virtude não se trata apenas de uma busca por autorreforma, mas também de um ato de serviço à sociedade e ao mundo como um todo. Para concluir, desejo compartilhar algumas citações de filósofos históricos que lançam luz sobre a questão dos vícios. Os vícios são fraquezas a serem superadas a fim de alcançar a grandeza e a sabedoria. Os vícios são grilhões que nos prendem, nos afastando da liberdade e da serenidade. A verdadeira grandeza reside na capacidade de superar os vícios e cultivar a virtude. Agora, gostaria de ouvir as suas reflexões. Você se identifica com a doutrina histórica sobre o controle dos vícios? Quais são os vícios que o afligem e o desafiam a superá-los? Fico ansioso para ler as suas observações nos comentários. Espero que este vídeo tenha proporcionado uma visão abrangente sobre a natureza dos vícios e as abordagens para combatê-los, ressaltando a importância da virtude como um caminho em direção à verdadeira felicidade. Até a próxima, e que a busca pela virtude seja uma jornada que traga a você serenidade e realização plena.